Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada nós estudamos sobre o texto teatral ou dramático e vimos que é aquele modelo de texto que é produzido para ser representado, ou seja, encenado, e que pode ser escrito em poesia ou em prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidas por produtores teatrais, que em sua maioria são pertencentes ao gênero narrativo. Então, esses textos teatrais, dramáticos, que são para serem ensinados, eles são construídos no modelo de uma narrativa, é uma história contada por alguém, possivelmente pelos seus personagens. Ou seja, o texto teatral ele apresenta um enredo, que é a história, personagens que vão viver essa história, esses fatos, o tempo que é onde, necessariamente o tempo onde acontece aquela situação, o espaço que é o lugar, podendo estar dividido em atos, que nós vamos chamar de partes, que apresentam e representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de um espaço para outro vivido pelos personagens. De tal modo, o texto teatral possui características específicas que se distanciam de outros textos, por exemplo, né? E no caso aqui vai acontecer devido à encenação, a como esse texto vai ser representado. De forma, ele apresenta diálogo entre os personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual o espaço, a cena, os personagens, as rubricas, que são aquelas informações entre parênteses que nós vimos nas aulas anteriores. Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados por um narrador, por exemplo, geralmente esse ser, essa instância narrativa não existe, o dito narrador. Fator que o diferencia de outros textos narrativos, porque geralmente os textos narrativos apresentam um narrador, podendo ser o personagem protagonista ou um outro personagem que não seja o protagonista, ou mesmo esse ser que não é identificado como personagem, que é o narrador. Então, o teatro é uma modalidade artística bem antiga para apresentar uma história. Para quem já teve a oportunidade de assistir uma peça, uma encenação teatral, ir a um teatro, pode confirmar o sentimento prazeroso que o espectador sente ao ver, ao observar aquela história sendo contada. Mexe com as nossas emoções. É muito comum acontecer isso. Vamos agora nos ater à linguagem. A linguagem expressa por esses personagens. Quando o personagem fala por si, né, ele fala o que ele pensa, o que ele acredita, na encenação, a linguagem empregada é marcada pelo discurso direto. O que é o discurso direto? É quando os personagens falam diretamente umas com as outras em diálogo, aquela fala, aquele pensamento, aquelas ideias as quais estão em sua mente são ditas por ele mesmo. Então, cada fala constitui um parágrafo e é sempre introduzido por um travessão, quando nos referimos ao texto escrito. Lembramos que o texto teatral ele primeiro é escrito para depois ser encenado, sempre marcado por travessão. Então, se já entendemos que o discurso direto, ele é a fala, é a representação da fala do próprio personagem, é o eu falando, no texto escrito sendo sempre marcado com travessão. Quando ele é encenado, não há a presença de um narrador, não precisa de um narrador falando por ele, ele mesmo vai expressar a sua fala, os seus sentimentos. Por exemplo, nessa tirinha aqui, ó. Ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. É o próprio personagem falando por discurso direto. Observe como esse fragmento de texto aqui ele é estruturado. Nós temos a numeração da cena, nós temos a apresentação dos personagens e nós temos as falas dele. Por exemplo, Carlotinha. Onde vai, mano? Eduardo. Vou ao catete e vir um doente. Volto já. São os próprios personagens falando aqui. A ausência de um narrador porque não há necessidade dessa apresentação feita por alguém que não seja o próprio personagem. E veja que está marcado com travessão no texto escrito. Porém, num mesmo texto que apresente discurso direto, onde as falas dos personagens é marcado por travessão, em que eles mesmos falam o que eles pensam, o que eles sentem, pode haver a existência de um narrador. Mas nesse exemplo aqui que nós estamos vendo agora, nós temos uma fala de um narrador apresentando uma situação, um espaço, e nós temos os personagens falando por si. Isso aqui é um texto narrativo, porém não é um texto teatral. É só um exemplo em que temos o narrador e os personagens. Sentaram-se à mesa, depois trocaram os cumprimentos habituais, as brincadeiras de sempre, os elogios forçados. Quem fala isso é o narrador. É o narrador que diz que eles sentaram à mesa. Se fosse num texto teatral, essas informações viriam entre parênteses, o que nós chamaríamos de rubricas, que não é o caso aqui, isso não é uma rubrica. E em sequência nós temos os personagens falando aqui, ó. Cada vez mais jovem, mãe. Pai, cada vez mais forte, hein? Filha, você emagreceu.
Você foi elogiado pelo patrão, filho. São falas de personagens. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, sentaram-se à mesa depois de trocaram os cumprimentos habituais. Se fossem os personagens falando, o próprio personagem poderia dizer: eu sentei-me à mesa, em seguida troquei cumprimentos habituais, depois brincamos e damos elogios forçados. Mas aqui não é o personagem, é o narrador. Observe que essa estrutura aqui, como eu falei, é um texto narrativo, mas não é um texto teatral, mas ele tem as suas características entre narrador e fala de personagem.